Então, vamos dar início a essa roda de conversa, esse bate-papo. Eu sou a Andrea, quem não me conhece, Andrea Prodolco Valzucchi. Eu sou economista, também perita, principalmente atuando como assistente técnica das partes, sempre. Mas conselheira do nosso Corecon Paraná, com uma certa experiência já lá no conselho, e esse ano me colocaram como coordenadora do nosso núcleo de peritos, e graças à parceria com os nossos colegas que estão trabalhando e muita gente envolvida, como a Gabi, Maria Gabriela, que eu vi o nomezinho dela entrando aqui, também, o nosso atual vice-presidente, vice, que é o Tiago, também. Então, e mais todos os peritos que dão maior apoio e os demais conselheiros, né, a própria Elianã aqui, para valorizar a nossa profissão, essa parte específica do economista que é ser perito. Quero já agradecer o pessoal, do conselho, sempre dando apoio, e justificar para o pessoal que tanto o nosso presidente como o presidente Bega e o Tiago não tiveram condições de estar presente a nossa roda de conversa. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou pedir para a Elianã, a perita, já há bastante tempo, nossa conselheira, amiga, conselheira do nosso Corecon, e trabalhando há bastante tempo ali na comissão de ética, então ela vai ter muita coisa interessante e importante para compartilhar com a gente. E a sistemática da roda de conversa, acho que eu vou deixar contigo, tá, Eliana, para falar para o pessoal, para aparecer, participar, enfim. Falei demais. Muito obrigada, vou estar aqui com vocês também participando até o final. Eliana, Obrigada, Andréia. fala. Obrigada pelo convite, obrigada pela iniciativa, né? O nosso núcleo de peritos tem trabalhado aí efetivamente em várias áreas, promovendo cursos, palestras. E quando a Andréia falou comigo no mês passado, eu falei, nossa, Andréia, com muito gosto, né? A gente entende que há uma demanda real, né, de tratarmos de ética mesmo na perícia econômico-financeira, tanto judicial como extrajudicial, né? Então, é com muita honra e com muita alegria que a gente está aqui. Vocês vão perceber que eu estou um pouco fanha, né? Talvez por não me conhecerem não sintam tanto, mas eu estou vencendo aí uma gripezinha, graças a Deus, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a presença de todos e gostaria de pedir, se você puder, né? Que a gente pretende que assim que seja mesmo uma roda de conversa, né? Então, a gente pede que você se apresente, diga se você já está atuando, quanto tempo você está atuando, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre a sua atuação, mas fique à vontade para ser breve ou para falar um pouquinho mais. A gente só gostaria de poder te conhecer também nessa oportunidade, né? Nós vamos ter aí um tempinho tranquilo, não estamos, nosso conteúdo é um conteúdo fluido, tá? Então, é mesmo para conversar a respeito do que a gente tem como legislação e de algumas práticas que a gente precisa fazer acontecer, né? Então, eu posso pedir para o Fabiano se apresentar, Fabiano, pode ser? Começar com você e por aí adiante? Sim, pode ser? Consegue me ouvir? Sim, muito obrigada, tá ótimo. Eu que agradeço. Meu nome é Fabiano Ernesto Campanella, sou de Rolândia, Paraná, fica aqui 15 quilômetros de Londrina, norte. Uhum, Eu comecei a estudar perícia em 2022, comecei a atuar em 2024. Trabalho uhum. para uma vara de Maringá e para uma vara de Apucarana. E para Maravilha, um escritório de advocacia também aí de Curitiba. Obrigado. então, você atua como perito e como assistente também, é isso? Também, exatamente. Maravilha. Prazer, Somente na Fabiano. área bancária. Ótimo. Prazer, é meu. Muito bom ter você conosco. Muito obrigada. Próximo, por gentileza. Posso falar?
Acho que Por favor, Thaisa, Thaisa. sou Thaisa Pires, sou aqui na Bahia, né? Olha só, E, maravilha. a perícia, ela tem me encantado muito. Acho que tem a ver, óbvio, com a questão da minha dissertação de mestrado aqui Aham, na Universidade Federal da Bahia, né? Faculdade de Economia. E aham. cujo tema é Economia da Prova, uma análise empírica do valor estratégico da perícia nas ações tributárias, né? Então, quando eu vi essa oportunidade de participar, eu fiquei muito assim, me senti contemplada e eu sempre mostro, né, para meus colegas, porque a faculdade deixou um pouco assim a desejar, porque não mostrou uma área tão rica, né, cheia de, pelo que o pessoal fala, né, cheia de oportunidades. E, enfim, é isso. Eu estou aqui para aprender, para essa questão da ética mesmo, né? Eu vou falar sobre isso também na minha dissertação. Então, assim, eu acho que eu falei assim, veio para mim, né? Essa roda de bate-papo que é muito bom para fortalecer o estudo. É isso. Parabéns, tá? Muito obrigada, Thaisa. Que riqueza. Que maravilha. Muito bem-vinda. Por gentileza, próximo, Ah, então, por eu favor. pensei que você ia seguir os quadradinhos assim e ir chamando a gente, mas é Ah, legal você eu vou. deixar cada um, quem quiser se apresentar, que se apresente, então é legal. Bom, assim, Uhum. meu nome é Andrade, né, todo mundo me chama de Andrade, meu primeiro nome é Alexandre. Aí nasci em Certo. Minas, criado em São Paulo, embora em Londrina, hoje, Paraná, pertinho do Fabiano ali, né, que tá de Rolândia, né, Fabiano? É vizinho aqui, né? Ah, eu formei já na Federal de Juiz de Fora em Informática Industrial, Administração de Empresas, tenho uma empresa de consultoria internacional e nacional no maior sistema de gestão do mundo, que é o alemão, né, SAP. Também estou no Uhum. direito da UEL, que agora eu estou morando em Londrina, né, então estou na Universidade Estadual de Londrina, no direito, e sou conselheiro fiscal lá. Não trabalho com perícia ainda, mas assim, eu Uhum. converso bastante com o Emerson, né, que é o nosso lá, e aí é professor lá, inclusive, e aí a gente conversa também com o pessoal do direito, né, aí eu pensei, cara, eu vou começar a trabalhar com isso também. Aí quando surgiu essa roda, eu falei assim, vou participar. Quanto mais conhecimento, melhor. E depois pegar umas dicas com o Fabiano também sobre perícia. É isso. Maravilha. Muito bem-vindo, Alexandre. Prazer Obrigado. ter você com a gente, viu? Eu vou Prazer. seguir, eu estava pensando justo o que você disse, né? Pedir para a Fábio nos ajudar com o próximo, indicando o próximo quadradinho, Fábio, você nos ajuda? Eu acho que fica mais tranquilo, né? O próximo colega. Ah, eu estava falando aqui, mas então, o Sim. próximo embaixo do Alexandre, Amanda? É que eu acho que Amanda, os quadradinhos não ficam na mesma ordem para Na todo mesma mundo, né? Fica sequência. misturado, né? pois é. André, E se você quiser fazer também essa condução dos quadradinhos, tá É, bom. fica o à que for. vontade. Tem que Ah, ver por quem favor. se sente à vontade, né? Não sei quem que tá. Bem, Você falou na Amanda, a Amanda está com a janelinha fechada. Não sei se tem condições de falar, eu Amanda, consigo visualizar ou aqui. mais alguém. Então vamos para o próximo. Nós temos Bruna Tem a Bruna e o Bruno. e o Bruno. Estão me O Bruno ouvindo? vai falar. Vamos lá, Bruno. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Bem, então, eu sou recentemente aí me cadastrei no Corecon, mas ainda não estou atuando, não estou fazendo perícia nem nada. Me formei Uhum. recentemente também, então Uhum. acredito que ainda tem muito período para frente aí. Meu nome completo é Bruno Vieira Buzetti, eu moro aqui em Cornélio Procópio, perto de Londrina Cornélia. também, 60 quilômetros de Aham. Londrina. Aí estou aí, né, para aprender um pouco mais sobre a ética aí na área da economia e já é um bom começo aí para seguir, né? Muito bem-vindo, Bruno. Muito bom Boa. ter você conosco, né? Eu, Recém-formado, aí é uma área muito vasta e que bom que você está disposto para aprender com a gente. Muito eu que bem-vindo. agradeço a oportunidade. Imagina. Que é a Gabi agora. Se apresenta, Gabi. Não sei se a Gabi tá, então Gabi. vamos. Ah, Tá vai. bom. Pronto, abriu. Olá, Acho que sou Maria ela. Gabriela, sou perita, claro, sou
Não escutaram? Já comecei. Sim, a Vamos, nossa Estão Gabi. escutando? sim. Agora sim. Sim, muito bem, perfeito. Obrigada, Gabi. Agora deu uma sumidinha aqui para mim. Para mim também. Meu nome é Maria. Estão escutando? Sim, perfeito. Tá, então eu estou na perícia desde 2017, é uma área que Gabi, realmente a conexão está baixa, então não eu estamos conseguindo. adoro, tá? Me encontrei. Fecha o vídeo que melhora um E pouco quem a está conexão, fica começar, menos pesado. Eu fechei o meu também aqui, mas ó, quem tiver for falar, se tiver tá bom, picando então. a voz, se fechar o vídeo, aí Tá, melhora a velocidade, porque não Olha, tem o também tá áudio e o bom, vídeo, fica só o áudio. tá certo. Então tá, vou começar de novo. Maria Gabriela, economista, perita, na área civil, agora deu. E conselheira suplente do Corecon. Eu estou na perícia desde 2017, é uma área que realmente tem me realizado bastante, gosto muito e indico que quem está começando agora, tá, que gosta de cálculos, gosta de análise, tá, que é uma área muito promissora, tá? Então, é isso daí. Essa é a minha apresentação. Joia, Gabi. Nossa colega, incomoda É, ela bastante. Ela também já foi coordenadora do núcleo aqui. Né? tá Eu bom. acho que a Bruna agora está com vontade de falar, Bruna Macedo. Está com vontade, Bruna? É, tava desativado e caiu. Tá, ok. Eu sou economista, né? Me formei há 4 anos e sou de Santa Catarina, moro em São Joaquim e atuei como é frio, como perita em 3 processos. O primeiro foi pela JG, né? A Justiça Gratuita. Não aprendi nada na faculdade sobre perícia, né? Não é abordado, enfim. E tô com a intenção, eu sou servidora pública também aqui, sou tesoureira do município e tô com a intenção de ser também a assistente das partes e tô procurando conhecimento. É isso. Eliana, tá com o áudio desligado. Isso. Obrigada, Fábio. Muito bem-vinda, Bruna. Que bom ter você com a gente aqui, viu? Obrigada. Acho que foram todos, Helena. Nós temos 13. Todo mundo. Mário, Temos mais? O nosso Paulo Godoy não se apresentou. Ah, Paulo, você o Godoy está consegue falar aqui? um pouquinho? eu acho que ele não Ele está. caiu. Uhum. Acho Aham. que quem está aqui é só o Bruno e a Amanda, mas a gente É o respeitar assim. Marildo, a Amanda, é o O Marildo também. Mário. O Mário O falou que Mário, quer ficar só como ouvinte. Tranquilo, Tranquilo. sem problema. perfeito, Mário. De Santa Catarina também, me parece, né, Mário? Muito bem-vindos, gente, todos muito bem-vindos. Que riqueza! Nossa, olha, gente de Minas, eu também sou de Minas, Andrade, sou do Triângulo. A Thaisa, né, Sou de Piuí para o da mundo. Bahia. Oi? Eu brinquei contigo, eu sou de Piuí para o mundo. Serra da Ah, Canastra, melhor queijo do opa, mundo. Ele muito falando, licença, ele falando para o mundo, né? É tal como eu aqui na Bahia. Eu digo que eu sou de Macaúbas, Bahia para o mundo, né? Aberta aí às oportunidades, né? E é isso. maravilha, que bênção. Muito bom, gente. Que bom estar com vocês separarem esse tempo para estar com a gente. Então, assim, a nossa proposta é conversar sobre ética. Então, a ética, a gente sabe que quem fala muito sobre isso são os filósofos, né? E tem um rapaz que eu gosto muito, o Kant. O Kant fala assim: olha, você deve agir de uma forma que o que você fizer possa valer como uma lei universal. Para mim, o Kant, né, tinha alguma coisa ali do pensamento de Cristo. Cristo falou assim: olha, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro, né? Então, isso é uma riqueza de empatia, de respeito, né? Porque todos nós queremos ser tratados com verdade, com integridade, né? Com honestidade, né?
em todas as nossas relações, né? Então, nas profissionais, então a gente precisa, até porque isso gera confiança, né? E é uma condição, né, para uma relação saudável que haja confiança. Então, é o nosso pano de fundo, né? A ética realmente como lá na origem, né? Honestidade, justiça, verdade são os pilares básicos da ética. E então, assim, tem uma característica muito própria da nossa ciência. Antes que eu continue, eu quero dizer para você assim, possa intervir, tá? Enquanto eu estiver falando, você fala, ah, Eliana, eu penso assim, levanta a sua mãozinha, vamos participar. Nossa proposta é que seja uma roda de conversa mesmo, tá? Então, não quero aqui ficar falando até, né, sozinho, eu quero que você interaja comigo para que a gente possa aprender juntos, vai ser mais gostoso, tá bom? Então, assim, uma característica, talvez a mais marcante, pelo menos da minha ótica, da economia, é a pluralidade. Então, a gente tem vários pensadores, várias escolas, vários pontos de vista, né? E, então, assim, muito diferente, por exemplo, da perícia contábil, né? Quer dizer, da ciência contábil, né? Da ciência contábil. Então, a contabilidade trabalha com normatização internacional. Cada vez mais eles se alinham, né? Para terem procedimentos padrões. A economia, não. Eu lembro da minha primeira aula de introdução econômica, que foi o professor de César, né? Em 87, foi um dia desse. Mas ele, bem na primeira aula, ele falou assim: olha, você terá 5 economistas e 6 pontos de vista. Imagina, um economista poderá, né, por mais que tenha seus fundamentos, até ser um pouco diversificado, né? Então, gente, isso demanda muita ética, porque nós estamos sempre lidando com pessoas com colegas, né, que pensam diferentes de nós. Então, você vai ter ali, por exemplo, na perícia judicial, um assistente técnico, economista, com uma vertente, com um olhar, né? Vai ter um outro assistente com um outro olhar, né? E nós vamos precisar ser éticos, né? Éticos de várias formas, nas relações entre colegas, nas relações com o próprio trabalho, né? Então, essa pluralidade demanda muito de nós. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Com a palavra, Eu ia, palavra aberta? eu ia falar só como você colocou, a questão do respeito. Com certeza. Eu, como assistente técnico, eu me apresentei aqui, eu estou sempre querendo defender o meu cliente. Porém, tem que tomar um cuidado muito grande dentro da questão ética, do que é correto, de fato, factível ser discutido judicialmente. Eu não posso brigar porque um advogado acha, eu dei um exemplo, querer discutir agora que eu quero limitar a taxa a 1% ao mês. Você pode querer, mas não vai passar, né? Isso já morreu faz tempo. Então, e outras situações. E tomar cuidado quando a gente, enquanto assistente técnico, estou colocando, eh, vai fazer uma manifestação sobre o laudo pericial, e mesmo o perito, quando vai apresentar o esclarecimento, simplesmente não responde, né? Ou deixa passar prazos. E essa questão de prazos, acho que de repente vai entrar depois também. Deixar, eu acho que tem gente se coçando aí também para falar. Vamos lá. Conte, Alexandre. Ah, você falou uma coisa que eu lembrei, né, de Saint-Exupéry. Posso não concordar com nenhuma palavra que tu digas, mas defenderei até a morte o direito de tu dizê-las, né? E quando você fala de prazo, eu não vou entrar nessa parte que provavelmente a Helena vai falar mais para frente, o que a gente mais vê no direito é isso, entendeu? Prazo que não é cumprido e depois vai lá com o chapeuzinho pedindo, ah, já era, meu amigo, entendeu? Perdeu, né? E você falou de respeito, né? Eu também vejo muito isso, né? A, no direito, principalmente, né?
essa parte da falta de respeito até mesmo entre colegas, né? De até juiz intervir, entendeu? Infelizmente, né? Ok, Mas continua, Liana, porque senão a gente se obrigada. empolga a conversar aqui, aí já viu. Aham. Alguém quer comentar sobre a pluralidade da nossa ciência? Alguém fica também assim, perplexo muitas vezes com isso? Alguém quer comentar ou podemos ir adiante? Eu penso assim, doutora Eliana, em duas escolas, a heterodoxa e a ortodoxa. O que nós temos no país é um neoliberalismo ortodoxo que está travando o nosso crescimento. Eu até gostava desse modo de pensar, mas não estou gostando mais. Em relação ao que o doutor Alexandre falou, o pessoal do direito costuma se tratar muito bem. Chega a dar inveja ao pessoal das ciências exatas que ficam, assim, admirados, né, como as pessoas se respeitam. Felizmente, eu não tive nenhuma experiência ruim até agora com o pessoal do direito. Uhum. Obrigada, Fabiano. Então, assim, uma coisa que você disse, né? Você está mudando um pouquinho até o seu olhar, né? E com relação a algum posicionamento, digamos, político, de política pública, alguma coisa assim. Que ocorre? A gente pode até ser de uma escola, né? E depois vamos mudando. Então, assim, todos nós estamos em transformações. Então, por isso também, é, por que não respeitar o outro? Por que não buscar ser empático? Mesmo que você, né, como o Alexandre falou, eu vou defender o seu direito de se posicionar diferente do meu, mas que esse espaço exista e que entre nós, né, economistas, entre nós peritos, né, isso seja realmente um princípio a ser observado, ok? Certinho? Tá, então assim, quais são as diretrizes que tratam da perícia econômica? Nós temos a nossa consolidação, a nossa lei, né, do economista, que fez 74 anos esse mês, né, é um pouquinho idosa. Existe um projeto de lei que está em tramitação, o que esse projeto pretende, né? Ele pretende modernizar essa lei antiga, nossa, que está vigendo, e também tratar de atividades privativas nossas, por exemplo, a perícia econômico-financeira, né? Tem área que é nossa, né? Tem áreas que são comuns, mas tem áreas que são nossas. Então, esse projeto de lei pretende trazer essa modernização e esse enfoque. Só que nós estamos tendo dificuldade porque nós somos economistas. Por exemplo, o Corecon de São Paulo obstou, né, e não concorda com o texto legal. Então, assim, é até uma expressão do que eu estava dizendo anteriormente, né? Nós temos muitos pontos de vista, né? E então, até mesmo para modernizar a nossa lei, a gente está tendo dificuldade, que é uma coisa necessária, afinal, eu desejo que a gente avance nisso com consenso, com crescimento, e que essas nossas diferenças todas, toda essa riqueza, né, sirva para a gente realmente crescer, para a gente aprender mais com o outro, né, e não para a gente ficar se desgastando e enfraquecendo, né, porque às vezes isso enfraquece, né, mas a gente deve buscar realmente ser ético e crescer com as diferenças, né? Então, assim, essa nossa lei e a nossa consolidação de leis, né, que tem a Lei 1411, de 51, como a Lei Máter, e aí nós temos as resoluções do COFECOM. Então, é um compêndio, na verdade, né, uma consolidação. Dentro dessa consolidação, nós temos a seção 3, o título 3, que é o Código de Ética do Economista, ok? Eu não sei e quero, assim, eu não trouxe, né? Eu pensei, eu vou fazer alguns slides para lançar. Não vou fazer isso hoje, tá? Talvez a gente possa fazer
posteriormente, mas para hoje, para não ocupar muito a nossa tela também, como é um bate-papo inicial, eu escolhi não fazer assim. Mas o que ocorre? A nossa consolidação, ela tem, então, o título 3, que é o nosso Código de Ética, e tem também a seção 4, que trata justamente da perícia econômico-financeira. Então, dentro dessa consolidação, você tem espaço específico para perícia e específico para ética. E eu quero, assim, te incentivar. Entra ali no nosso cofecom.org, não é .gov como o nosso Corecon, é .org, né? E você vai achar ali a legislação, né? Dá uma lida, dá uma leitura gostosa. Eu gosto, né? A gente precisa ter gosto também com isso. Então, assim, antes que a lei seja mudada, né? Não sabemos quanto tempo ainda vai levar para isso. Esse projeto de lei é do ano passado, mas de qualquer forma, atualmente o que está em vigor é a nossa consolidação atual, né? Então, o acesso está ali. Para o próximo CBE agora, alguém quer Doutora, se perguntar? me Perguntar, permite, Fabiano? Pois não. é só digitar no Google CLE, Consolidação da Lei dos Economistas, você consegue achar. Uhum. Tá aí, é bem facinho, uma consulta rápida aí, você vai ter o acesso. O Cofecon é uma das páginas, mas normalmente eu não consultei a de Santa Catarina, mas a Bahia eu sei que tem, Minas, né? Então, normalmente nos Corecons também você vai ter ali esse material, tá? Então, assim, a, a importância de conhecer o que nós temos hoje em vigor, né? Dentro do nosso sistema e A par, abaixo disso, nós temos ancorado, né? Toda a nossa consolidação está ancorada no Código de Processo Civil, especialmente, tá? No Código de Processo Civil, você vai ter na seção 3, que vai dos artigos 156 a 158, só sobre o perito. Depois, na seção 10, você vai ter da prova pericial. Então, que vai dos artigos 464 até 480. Isso aí, gente, a gente tem que ler, reler, né? De vez em quando você vai lá dar uma lidinha de novo, porque isso tem que estar bem fresquinho para nós, né? Além de outros tantos artigos, né? Se você colocar lá, abrir o CPC, pedir um F3 lá, você vai ver 79 referências para o perito, né? Você vai ver 46 para a prova pericial ou para perícia, tá? Então, tem um tempinho, vai lá no Código de Processo Civil, que é tudo, toda a nossa consolidação está ancorada lá. Então, não adianta até a gente, se vier alguma coisa diferente, né, ou que confronte, né, vai estar valendo a legislação maior que é o Código de Processo Civil. Você Então, falou do CPC, ainda tem o CPP, né? Que também faz jus ao perito também, né? O até Código de Processo Penal, né? o penal também faz menção. E a Thaisa, você fala sobre tributação, né? Sobre a perícia tributária, não é isso? É isso, dentro das ações tributárias. Aí eu analiso o valor estratégico do ponto de vista do contribuinte, no caso representado pelo advogado, né? Porque perícia custa, eu parto do pressuposto que a perícia é um fenômeno, é um fato econômico, né? Então, assim, exige muita cautela do advogado que vai tentar propor, até porque se a pessoa, o contribuinte desembolsa, né? Para pagar o perito e tudo mais, e aí e se no final for desfavorável a ele. Uhum, Então, sobre essa análise uhum, dentro também do processo judicial tributário, né? Que é um mundo, assim, uhum. bem, bem custoso, né? Envolve muito O dinheiro Código aí. Tributário é um balai de gato, a gente brinca, né? Aí É, E você sabe já quem tem se um dá olhar bem em bem do Código pessoal do Tributário é direito. quem formou em contabilidade e ou economia, principalmente contabilidade. E eu disse que administração, vou né? Que a falar. administração também tem muita contabilidade.
Isso, eu estou quase para me formar em direito, né? Então, quando eu entrei, eu já mirei a área tributária. Então, desde lá de Uhum, 2019.2, eu olhei para o tributário e foi só crescendo, crescendo. E uhum. aí, paralelamente, também estou no mestrado de economia e eu tentei unir tudo aí junto, né? E eu acho Aham, que a perícia deve ser levada para o ambiente universitário, né? Na perspectiva da perícia econômico-financeira. A massa dos meus colegas, assim, meu entorno, não conhecem, e isso é muito triste, né? Porque o mercado de trabalho, acho que para o economista, tem, pelo menos as pessoas do meu entorno, tiveram, e assim como eu também, muitas dificuldades para entrar no mercado, e a perícia, quando não falada nesses ambientes, a pessoa realmente acha que não tem outra saída a não ser outras coisas aí que até menos interessante, né? uhum. Muito bem colocado, Thaisa. E assim, a Bruna, né, de Santa Catarina, nos colocou, o meu caso também. Sempre que eu vou ministrar curso, eu pergunto se alguém da graduação teve essa experiência, uma disciplina. Gente, infelizmente, o que é diferente com o pessoal da contabilidade. Então, assim, eu quero aqui honrar, né, o trabalho do Krause, a Andrea vai lembrar, no, acho que 2015, ali, 2017, num congresso da ANGE, o Krause era nosso presidente do núcleo de Cruz. peritos. O Então, Marcos? assim, o Desculpa, é o Marcos Marcos Krause, Cruz. É Cruz? Krause, me perdoem. Não é, é que é Kruse, eu acho, é Cruz. Então, Enfim, o Marcos, afinal, é um economista também, e entendendo essa necessidade de que os cursos ofereçam nas suas graduações, né? Então, gente, foi no congresso da ANGE, né? Não conseguimos passar. Na época ele ficou até muito incomodado, mas eu estou conversando, Andréia, conversei depois da nossa reunião de julho agora, né? Porque nós tratamos de questões, gente, até uma das motivações da nossa conversa aqui é sobre quantas processo. quantos processos disciplinares nós precisamos acolher enquanto conselho e analisar quando os juízes vêm nos dizer, olha, eles não cumpriram prazo. Depois a gente vai falar, né? Então, assim, a gente percebe tantas coisas necessárias. Por exemplo, ter na graduação a oferta da disciplina, né? Então, não tendo essa oferta, a gente não tem economistas que concluam o curso e possam ir para o mercado com mais tranquilidade, porque a gente poderia ter muitos TCCs, como que a gente fala Monografias? monografias, muitas monografias em perícia, né? Trabalhar de fato, né? Porque é um mercado que, como a Thaisa falou, está aí aberto, demanda, precisa de gente boa trabalhando, e cadê, né? O nosso conselho procura oferecer cursos, né, recorrentemente para tentar sanar essa lacuna, mas o que de fato vai sanar é nós termos nas graduações essa disciplina e também nós temos cursos com mestrado específico em perícia. Que eu saiba, a gente tem na Paraíba um mestrado em perícia forense. É o único que até a última pesquisa que eu fiz, a gente só tem mestrado em perícia forense, que já vai para a área mais criminal, né? Então, a gente precisa, e eu tô conversando com o pessoal da capacitação, Andréia, depois da nossa reunião, justamente para abraçar isso aí, né, para esse pessoal abraçar, ir para as IES, né, para as instituições de ensino e trabalhar. Se a gente não está conseguindo como federação, vamos começar aqui com as nossas IES do Paraná, vamos atrás, né, e procurar ao máximo que a gente atinja, de fato, uma formação mais efetiva, né, para o nosso
para o economista que está vindo para o mercado. Essa lei, esse projeto de lei, como eu disse, ele trata de ações privativas. Então, quer dizer, a gente briga, nós já temos uma lei que diz que nós podemos fazer perícia de fato, né? Nós estamos lutando por uma lei mais moderna, mas e como que nós estamos preparados para enfrentar o mercado, né? Então, é uma questão que realmente precisa ser enfrentada e que vai tanto também satisfazer ao colega que está vindo, né? Está começando no mercado de trabalho, quer dizer, o que ele fará, né? Termina a faculdade, o que ele fará, não é verdade? Então, como vai também dar qualidade para o trabalho a ser prestado, tá? Então, eu já disse sobre as normatizações, que é a consolidação e o CPC, tá? Então, basicamente é isso, é um acesso tranquilo para todos. O nosso Código de Processo Civil é de 2015, então já tem 10 anos, mas o anterior era de 73, então tá aí. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva, lá a gente tem a previsão da perícia simplificada, temos também a perícia consensual, que ainda não acontece, né? Licença um pouquinho. Então, são coisas novas no texto legal que precisam ser trabalhadas e aprimoradas, tá? Bom, se ninguém tem nada para falar, eu vou prosseguir, tá bom? Eu gostaria de falar de alguns princípios da ética previstos lá no nosso Código de Ética. O primeiro deles é a honestidade. Então, está relacionado com preservar e dignificar a nossa profissão, tá? Então, quando eu trabalho com esse critério, eu vou enobrecer, eu vou valorizar, né? Então, a importância do respeito e da cooperação entre os colegas, então, estar disposto realmente a cooperar com o outro, né? Independente do olhar que ele tenha, da corrente que ele tenha. Nós temos o direito do livre exercício sem sofrer discriminação ou pressões, né? Nos sujeitarmos à pressão. O perito ele precisa agir com independência, com isenção, tá? É um direito que nos assiste. Então, você não pode ser pressionado né, a fazer diferente daquilo que realmente deve ser feito, tá? Nós estamos expostos, a Andréa falou um pouquinho, quer falar? Não, que você falou, você não está exposto à pressão, mas, mais uma vez, pela experiência que eu tenho, estou há mais ou menos uns 29 anos, quase 30, atuando como assistente técnica, e a gente tem se deparado com algumas situações que os peritos precisam ter mais atenção. A partir do momento que você é nomeado, você normalmente tem os quesitos que você vai analisar, que você vai responder. Você vai elaborar seus honorários fazendo essa análise do processo, né? Fabiano está aqui concordando comigo, diante do volume do processo e dos quesitos que foram formulados. Gente, quando você faz a análise dos quesitos, você já tem noção do que você vai conseguir responder ali só com a documentação, vai ter que pedir outra documentação. Ética, primeira, é saber se você tem a competência para responder todos esses quesitos. Porque, como você falou, tem muito processo que ele é multidisciplinar. E ok, não é vergonha nenhuma que, de repente, eu, como economista, eu tenho a capacitação de fazer uma análise de um balanço, mas eu não faço isso no meu dia a dia de fazer uma parceria com um colega, tá? Você é responsável técnico, mas você tem uma parceria, sem problema nenhum. Faz pouquíssimo tempo, eu estou com um problema, assim, como assistente técnico, eu muito educadamente, eu até pedi desculpa para a perita, eu tive que colocar que a senhora não respondeu. Ela de mais ou menos, olha, a gente colocou uns 28 quesitos, ela respondeu 3. Uhum. Ela prejudicou todos. Ela respondeu 3. E, gente,
Eu vou contar, não vou dizer de onde que é. Ela pediu 40 mil reais. Não é do Paraná, porque o Paraná dificilmente. Ela pediu 40 mil. Ela respondeu três dos nossos quesitos. E da outra parte também, sabe? Ela respondeu muito pouco. E era questão mercadológica, não era tão de cálculo. Acho que é por isso, porque ela, além de economista, é contadora. Eu acho que provavelmente ela é mais forte na contabilidade, porque o que envolveu cálculo, ela respondeu. O que envolveu análise mercadológica, ela prejudicou, disse que fugia do objeto. Eu falei, mas gente, era exatamente. Então, desculpa me alongar aqui, mas é a primeira ética de um profissional é você verificar se você vai realmente, mesmo sendo da área de competência do economista, se vai dar conta, né, de apresentar um trabalho coerente, adequado, que as partes, obviamente, um ou outro vai não concordar, porque faz parte do trabalho, né, de cada um defender o seu lado, mas não o que aconteceu e eu estou vivenciando nesse momento essa questão. Então, a Hum, questão de ética nesse sentido também. sim. Uhum. Então, André, alguém quer dizer, desculpa, Fabiano? Pois não? eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, e Uhum. para a Eliana também, no caso, né, doutor Eliana. Quando eu não sei fazer, eu pego o processo, leio e não sei fazer. Eu acabei de responder um, envolvia questões contábeis no quesito, eu coloquei para o juiz, falei, olha, é de perícia contábil, eu não sei fazer. É assim ou é mais legal você colocar por motivo de foro íntimo mesmo e pedir escusa? Você está falando em comunicar dentro do processo por que que Dentro do você está processo declinando. e que você está determinando, exatamente. Como eu comentei, eu não tenho atuado como perita, mas ela não é perita, a Gabi está por aqui também é perita. O que eu faria, pessoalmente, você foi nomeado perito, Sim, é isso. Mas você está vendo que a matéria é contabilidade pura mesmo, tá. você não se sente. Porque se Não, fosse, porque tem muita coisa dentro da contabilidade que é compartilhada conosco. Eu faria uma parceria com um profissional, um colega que atua mais tempo, que tem uma expertise nessa área. Mas, interessante. É ok, fazer se uma você teoria, né? não se sente capaz e realmente está enxergando que é do contador, eu declinaria, mas sem especificar que não me sinto capaz, entendeu? Eu acho que eu colocaria de foro íntimo, não sei, eu acho que é uma questão pessoal, não, Helena? Me conte. É uma questão pessoal, sem dúvida. É previsto no CPC quando você entender que a área você não é da sua competência, digamos, né? Porque questões próprias de contabilidade, algumas, como por exemplo, balanço, é do contador, entende? Agora, avaliação de empresa é comum. Então, Fabiano, você já respondeu, eu já fiz como você fez, sabe? Eu lembro de um processo talvez uns 15 anos atrás, eu fui nomeada por um juiz da vara da Fazenda, era questões contábeis puras. Hoje eu tenho pós em perícia contábil, mas naquela época eu não tinha. E eu fiquei muito tranquila em dizer isso, né? Em dizer que eu não tinha alcance naquela questão, naquele processo específico, né? Então, é fórum íntimo, quer dizer, é pessoal, você pode responder, ou pode, no caso, como perito, nós temos ali o grupo dos peritos, pode consultar alguém, pode, de repente, investigar um pouquinho mais se realmente você não alcançaria, mas é possível se posicionar assim, tá? Tá, Thaisa, com a obrigado. palavra, Essa imagina. questão, essa questão, né, de negar um trabalho que você vê que não é da sua área, isso realmente toca na ética, né? Aqui na Bahia, eu olhei. Mas, Tá certo? Aqui na Bahia, eu olhei um processo que tinha realmente essa discussão, né? Porque a outra parte alegou que a perita, no caso, o especialista, né, a economista, ela não teria competência para lidar com uma coisa que era da parte contábil. Então, essa gerou essa discussão, esse bafafá dentro do processo
é preciso estar atento a essas questões aí. Porque, assim, também a gente também não pode negar que entre a contabilidade e a economia, tem algumas coisas que tocam muito, né? Pode ser que os dois, né, especialistas tenham competência, mas tem casos que realmente é flagrante para a gente, né? De entender que não é para a gente aquele trabalho, porque, como a gente está tratando aqui, é uma questão de ética, né? De bom comportamento profissional. Ok. É Deixa eu muito falar importante. da minha experiência. Deixa eu só falar da minha experiência, Ariana. É assim, Sim, por favor, eu Gabi. tenho os processos que têm contabilidade. Oi? Deixa eu tirar a. Oi. Os processos que às vezes aparece alguma coisa de contabilidade, eu sempre faço uma parceria. E isso daí, eu penso que isso daí só engrandece o nosso trabalho, porque a gente vai apresentar um trabalho de qualidade, não vai prejudicar nenhum quesito. E essa parceria com outro perito, não necessariamente perito contador, isso daí vai nos ajudar, inclusive, a crescer, tá? No nosso Uhum, conhecimento nessa área. Então, eu normalmente faço isso daí. Quando tenho dificuldade, eu peço ajuda, não recuso. Porque daí, da próxima uhum, vez, possivelmente a gente não vai ser nomeada. Então, eu acho que a uhum, gente tem que ir dentro da ética, é claro. Eu não vou responder uma sim, coisa que eu não sei, e na hora uhum, de apresentar o laudo, eu sempre digo que tem uma outra pessoa, contador, trabalhando comigo. Então, eu faço dessa maneira. E acho uhum. que isso daí tem surtido bons resultados. Certo. Então, a gente falou no primeiro princípio lá da honestidade, da cooperação, né? Então, uma coisa que eu queria falar para nós todos, assim, e rememorar, a perícia, ela é desafiante. Cada processo será um novo processo, mesmo que tenha a mesma matéria. Você fala assim, revisão bancária. Vai ser uma taxa de juros de mercado Bacen, tá? Você vai pegar uma planilha, vai pegar outra planilha, um tempo distinto do outro, né? Então é único e vai sempre nos desafiar, né? A perícia, eu falo que é um antídoto para a demência, né? Porque a gente tem que pensar, a gente tem que gostar de analisar, tem que gostar de desafios, tem que gostar de matemática, né? Então, é muito rica. E eu concordo com a Gabi nesse sentido que a gente também, antes, né, lá nos primórdios, éramos muito mais isolados. Hoje a gente está muito mais cooperativos, né? Então, podemos ir atrás, podemos fazer parcerias, né? Isso vai nos enriquecer sem dúvida. Então, eu quero seguir falando mais de alguns princípios aqui para a gente não delongar tanto, né? O tempo passa tão rápido. Então, o primeiro princípio da honestidade nós falamos, o próximo princípio que a gente já tratou é o do trabalho. Olha só, competência e atualização, a gente acabou de falar. Então, demanda, atualização, o que está acontecendo? Até a questão das jurisprudências, do olhar. Não adianta, como a André citou, não adianta eu ficar querendo 1% se a nossa jurisprudência aqui, não, é a taxa média de mercado para os contratos bancários, por exemplo. Não adianta ficar martelando, não é verdade? Então, o que está acontecendo? O que é atual? A gente precisa dar conta disso, entender de fato o que está acontecendo. Falamos também de remuneração, né? A importância da remuneração justa não é uma coisa aleatória, eu quero. E aqui eu quero até reforçar também sobre. Tem muita gente que tem um olhar para a perícia, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar isso aqui no Paraná, lá no início de 2000. Aí um advogado falou: Eliana, você vai ficar rica. Agora você vai ficar rica, vai fazer perícia e vai ficar rica. Gente, perícia dá trabalho e não vai ficar rico, entende? Se você for uma pessoa de bom senso, e voltando lá
como eu falei, né? Até citei Jesus. Faça para o outro aquilo que você quer que faça. Observa o que demanda de trabalho que você vai ter, né? Observa quem é que vai pagar aquela conta. Ah, é uma parte que está super enforcada? Ah, é uma instituição financeira? Ah, é da justiça gratuita? Muito bem, Bruna, você fazer justiça gratuita. Eu sempre faço, eu vou visitar recorrentemente os juízes, eu falo, eu faço justiça gratuita com muito gosto, né? Porque o nosso papel, especialmente do perito judicial, é contribuir que haja justiça. Nós somos auxiliares do juízo, né? Então, é para que realmente a gente possa participar, para que haja. Então, assim, se o olhar está no dinheiro, né, como a André citou o caso ali de um profissional, né, sabe, vai perder, né? Eu acho assim que perde muito o sentido, né? Fabiano, quer falar com a palavra? Doutora, em relação à justiça gratuita, eu aceitei alguns processos aqui. Eu não sei qual o critério da vara que a doutora adota, mas teve uma vara que me pagou 2.000. Essa outra vara que eu atendi colocou os R$ 370 corrigidos pelo IPCA, de acordo com a tabela 236 de 2010, me parece que é a tabela dos honorários da perícia judiciária gratuita. Esse valor de 370 não é o valor da hora? É o valor da perícia mesmo? Eu precisaria, Fabiana, entender melhor, porque quem determinou foi em sentença. Normalmente, para mim, quem determina foi em sentença. Isso, Então, determinado. R$ 370 corrigidos pelo IPCA a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu É não aham, muito, entendi o valor. Quanto que é? 370. 370 É muito pouco. R$ 370 para serem Reais. atualizados. para Aham, uma perícia. Qual que era a quantidade de hora que foi aham, colocado? Olha, rapaz, tinha 700 páginas do processo. Eu levei 19 horas só para ler o processo. 19 horas, tá. aham, isso. Então, pode falar, Sei, eu acho Andrade, depois eu falo. né? A Bruna está falando que teve majoração. O Andrade, você quer concluir, Andrade? Acho que eu interferi na hora que você Não, é que estava eu falando. queria saber justamente a quantidade de horas, entendeu? Porque assim, tem o Aham, valor por hora, mas não faz aham, sentido os R$ 370 se ele já é, tinha orçado mais de 10 horas, por exemplo, nesse caso deu 19 horas, entendeu? aham, Teria que ver o isso. processo em si mesmo, mas assim, não faz E, sentido mesmo, Fabiano, entendeu? é, talvez, Fabiano, valesse você fazer uma petição ali para o juiz, né? Analisar direitinho, talvez a gente possa até contribuir. Se quiser mandar, você está ali no grupo, quiser mandar no particular, ou talvez, né? Porque assim, nós temos uma hora, o nosso Sindecom tem uma hora, está em torno de R$ 500, se não me engano. O federal também tem um valor que está em torno de 700, né? 700. 523? A Gabi tá falando alguma coisa, Gabi? Quer O falar? nosso, 500. o nosso está em 743, do Sindicato dos 643. Economistas. Isso. Então, assim, Não, 743. É a sete hora. do federal? Esse é do Não, federal? federal está em 500 Não, é reais. Paraná. Esse, É O do federal Síndico, tá em aqui do Sindicom do Paraná. certo, Se certo. vocês Então, entrarem assim, no sindicato aham, aqui dos economistas do Paraná, a tabela é essa para 25. então, ali no 523 está no COFECOM, aqui a André está colocando. Então, assim, nós temos alguns valores que variam, tá? De uma tabela para outra. De qualquer forma, você pode ter como parâmetro. E dentro da nossa própria tabela do Sindecom, você tem o trabalho como consultoria, você tem como perícia, você tem a diferença do laudo para o parecer técnico. Então, tem algumas diferenças ali, mas você pode ter como pegar
o valor hora, por exemplo, como referência, e talvez marcar um horário com o juiz, explicar para ele: olha, doutor, eu não entendi direito, é isso mesmo que o senhor quis dizer, eu desenvolvi esse trabalho, entende? Então, Né, doutora Eliana, eu conversei com a assessora do juiz, e ela é meio aham, na queda, ela fala que os peritos reclamam, mas também eles pagam R$ 370, não tem como não reclamar, né? Enfim, eu aceitei, eu também aham, já coloquei foi concluído? Já concomitante, recebeu? não, vou receber no final do processo, eu aceitei esse mês. Ah, E falei, concomitante com aquelas perícias que também pagam os honorários da categoria, né? e me diga uma coisa, é um processo trabalhista, não? Não, é processo civil, bancário. É porque normalmente o juiz só arbitra o valor quando não há consenso daquela proposta que você fez, quando as Certo. partes discordam, né? Então, se você propôs, digamos, R$ 1.500, ele arbitrar 370, fica um pouco sem nexo. As partes precisam concordar ou discordar, senão, digamos, elas discordam e você fala, não, eu abaixo de mil e A quinhentos para mil e JG, tá? duzentos. Doutora Helena, é a JG que eu estou falando. Ah, sim, é verdade. Ah, tá. É justiça gratuita. Ah, ok. Desculpa. Tudo Desculpa. bem. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tá. Então, talvez ele só queira, tenha querido, de alguma forma, considerando que era justiça gratuita, não te deixar sem nenhum reembolso, entende? Eu já fiz processos que eu não recebi, já fiz a Ah, JG que a outra parte que a parte sucumbente foi determinado que pagasse. Então, nesse caso específico, eu acho que o juiz deve ter considerado não te deixar sem nenhuma remuneração. Então, de qualquer forma, eu penso que você possa, talvez, ter outros ganhos, de fato, não financeiros, entende? tá Né? bom. Ok? Yeah. Certo. Então, continuando, então, assim, a questão também do princípio da justiça social, respeitar as leis e as normas profissionais, o que a gente já falou, é, trabalhar com condições dignas, né? Uma coisa também que nos é assegurado o direito ao desagravo público, se de repente a gente sofrer algum desagravo público, o nosso órgão, o nosso conselho, pode nos ajudar a ser amparados nessa condição, tá? Não vamos entrar em discussão para não gastar mais tempo. É, nós precisamos ter cuidado com sigilo, com guarda. Hoje nós quase não temos processos físicos mais, né? Há um ou outro ainda, mas cuidado com a guarda do que nos é confiado, tá? E, assim, principalmente ter um compromisso com o desenvolvimento, com o crescimento da nossa ciência, tá? Ah, eu quero também falar assim, que muito importante quando a gente for dar o aceite no encargo como perito judicial, se nós não somos suspeitos ou impedidos, né? As questões de impedimento, de suspeição. Então, dá uma olhada ali se não há algum parentesco, se não há algo que, de acordo com o 447 lá do CPC, por exemplo, é que você tem interesse na causa. Ah, eu não gosto do banco, eu tenho uma rixa, uma briga com o Banco Bradesco, por exemplo, e quero ser perita para. Não, certo? Você tem que ser imparcial, você pode até se declarar impedido, se a coisa for avolumada, né, e você não conseguir realmente dimensionar isso aí, você pode ser considerado, se declarar impedido ou suspeito no caso, né? Você não pode ser inimigo nem amigo íntimo da parte, tá? Para que você possa desenvolver um trabalho de forma ética mesmo, isenta e parcial, trabalhando sempre assim. Bom, nós queremos agora falar sobre o que mais tem aparecido para nós na comissão de ética, né, e até eu fiquei um pouco, digamos assim,
admirada, né, com uma situação que nós tivemos mês passado, com um rapaz que disse: "Ah, eu me eu me inscrevi porque eu achei que era legal", sabe. E aí foi triste, porque essa pessoa realmente não cumpriu o prazo, não correspondeu à à vara, né, ali no sentido de dizer: "Olha, eu não estou me sentindo habilitado, eu imaginei que era uma coisa", né, porque às vezes as pessoas realmente têm uma visão romântica ou, sei lá, fantasiosa mesmo da perícia, né, e não é, gente. Eu conheço colegas, contadores, eu tenho um amigo contador, eu falei: "Eliana, perícia não é para mim, eu não aguento ficar respondendo os quesitos, eu não gosto disso", certo? Então, eh, se aceitam um encargo, o que que isso significa? Qual é a responsabilidade? Qual a demanda? Quais são as demandas que eu tenho para com aquele juiz que acreditou em mim? Né, que depositou a sua confiança em mim, né, ele vai acreditar que realmente eu vou auxiliá-lo, vou elucidar questões que ele não consegue entender, porque, por óbvio, ele é de outra área e ele tem que entender de tudo, mas especificamente foge ao alcance dele, né. Então, qual vai ser a minha resposta a essa confiança? E com relação às partes, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, olha, o que é uma infração que é recorrente para nós na Comissão de Ética, né? Então, a infração prevista lá na seção 3, né? No item 5, e tem, ó, fala assim, olha, negligenciar no cumprimento de prazos, especialmente se forem de natureza judicial e incorrerem em retardo da celeridade processual e prejuízo às partes. Com certeza, quem não cumpre prazo, quem não corresponde ao encargo que foi proposto, vai trazer problema no processo, né? Vai trazer problema para o juiz e vai trazer prejuízo às partes, vai retardar. Conversando agora há pouco tempo numa vara, olha, quando tem que ir para a perícia, e aí a gente sabe que vai demorar um ano. Gente, por favor, nós não podemos, né? Nós não podemos pensar assim. Normalmente, quando eu sou nomeada, eu já correspondo ali, sabe, imediatamente, já me organizo para estudar o processo, para ver que valor que eu posso cobrar. O quanto antes eu posso, eu já faço o meu trabalho, né? Então, ter uma mentalidade de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, porque poderia ser, né, a minha pessoa, poderia ser um familiar meu, não é verdade? Então, quando eu chamei ali, né, Jesus e quente, né, para a gente pensar como pano de fundo, porque é assim que a coisa funciona, é assim que a gente é mais feliz, né? É fazendo para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente. Então, nós temos visto assim, que a pessoa, por exemplo, sobre prazos, nós temos no artigo 157, nós temos no 468, no 471, no 476, tudo do CPC. É possível pedir dilação? Aconteceu um imprevisto, tive problema de saúde, é justificado, faltou um documento, eu preciso de um documento, certo? Diga lá no processo, peça ao juiz, né? Sempre se reporte ao juiz, né? No processo, como perito judicial. Peça, olha, eu preciso de mais prazo, né? Não foi possível, né? Se for o caso de saúde, né? Eu só peço, graças a Deus até hoje, quando precisou realmente, foi juntados novos documentos. Justifica você demandar mais tempo, até porque você precisou esperar aquele documento chegar, né? Então, saiba que você pode pedir dilação, sim. O que você não pode, né, que contraria completamente a ética, é abandonar o processo, deixar a vara sem suas informações, sem os seus contatos atualizados, né? Então, às vezes, a gente fica correndo atrás de colegas, né, que foram nomeados, que nós, como conselho, não conseguimos achar, imagina a vara, né? Então,
é fundamental a gente ter o nosso cadastro, né? Seja no Caju, seja nas varas que você está atendendo, atualizado, né? Que eles possam te encontrar imediatamente e que você realmente possa atender os prazos. A Andrea, quer falar, Andrea, por favor? Porque a gente está junto, né, vendo esses processos, obviamente, jamais citando nomes, mas o pior é que Sim, a maioria recebe antes, gente, sabe? Recebe 50%, o perito tem direito a receber 50% antes e simplesmente desaparece do processo. Aí vem com situações de desculpas, problema na família, problema de doença, mas tem justificativa, entra no processo, diz que, sabe, não consegue, busca colegas para te apoiar, para te ajudar, né, na responsabilização. Isso daí, a Liliana comentou sobre o quanto prejudica o processo e as partes, e prejudica nós, nossa imagem, nossa profissão. sim, A gente tem uma questão complicada que a gente está, inclusive, até é bom relatar, dá licença, Eliana, que nós estamos fazendo um aham, trabalho junto ao TJ Paraná, né, Gabi? Gabi está junto, para uhum, que os magistrados comecem a saber e aprender a diferenciar. Nós temos dois aí advogados, ou futuros advogados, a Thaisa e o Alexandre, certo? Que saibam diferenciar o que é uma perícia contábil, unicamente contábil, e o que é uma perícia econômico-financeira, que é para economista, e o que é compartilhado. E parar de chamar tudo de perícia contábil. bem falado. Porque a Uhum, maioria das perícias contábeis são compartilhadas. A grande maioria são compartilhadas. Sempre. Sabe? É raríssimo, é muito mais usual ter perícia que é do economista só do que ser só do contador, né? Mas, infelizmente, é chamado pelos magistrados de perícia, porque envolveu conta é contábil. Não, não é. Então, enfim, nós estamos fazendo esse trabalho esse ano, é demorado, temos contato já com um Dr. Fábio Brandão, que ele é o responsável pelo Caju. Então, já dando spoiler, porque eu acho que é um spoiler já público, que o Caju vai ser remodelado, certo? Não sei, tá para acontecer ainda esse semestre, pelo que ele nos informou. Eu não tenho certeza absoluta se vai ser só reformulado ou vai ser trocado tudo, mas eu acho que vai continuar Caju e reformulado. E há esperança que a gente consiga. A gente apresentou agora um ofício explicando quais são as especialidades especificamente do economista, e depois vamos ver que trabalho na sequência a gente vai fazer para que isso seja diferenciado. Mas voltando a essa questão que a Eliana colocou, nessa importância desse trabalho que a gente está fazendo, tá ok? Até uhum. me perdi um Obrigada, pouco Andréia. agora, que eu entrei na história do caju e Perfeito, mas fugiu. eu queria falar da Mas é isso. nomenclatura também. O Mário, Foi. quando você falou, deu um tchauzinho. Mário, você quer falar, por favor? Fique à vontade. Ele levantou a mãozinha ali. Eu, eu queria comentar só um negócio, pegando a minha raciocínio da colega, da André, que a maioria, o que fica, assim, que é triste, né? É que o poucos queimam o filme de muitos, né? Que acontece igual ela falou. Pega 50%, que é de direito, enrola para entregar, durante o processo inventa um monte de desculpa, até o cachorro morreu, vamos dizer assim, o cara nunca teve cachorro, entendeu? E tô fazendo uma brincadeira e tal, mas assim, inventa um monte de desculpa. No final, entrega um trabalho porco e, infelizmente, não é validado. E aí tem que se contratar outro. E aí queima toda uma categoria, porque tem que pegar os 50% que foi adiantado, etc. Vocês sabem como é que funciona, entendeu? E aí, assim, poucos, né, queimam o trabalho de muitos, né? Então, quando fala assim, vai ter uma perícia. E aí acontece justamente o que você acabou de falar. Vai ter uma perícia que envolve, por exemplo, um economista, mas como tem a parte de contabilidade, faz-se presente um contador. Aí fica o nome, perícia contábil. E, na verdade, às vezes o contador faz 10% do trabalho, mal e porcamente, e queima o filme de toda uma categoria dos economistas.
Então, o que a gente observa, né? A Bruna quer falar. Bruna, vou te passar a palavra, pode falar. Obrigada. Não, só compartilhar uma experiência minha. Foi na minha primeira perícia, inclusive, que eu era uma assistente da parte autora, né? Que contestou o meu laudo, impugnou, era uma contadora, mas no processo a juíza determinou que seria a econômico-financeira, né? Era um processo para analisar a cláusula de contrato, cláusula econômica mesmo, enfim. E aí eu contestei com base na lei da profissão do contador, que faz análise de balanço, né? Enfim. E contrapus com a nossa lei antiga lá de 1960. E foi deferido pela juíza, né? Ela entendeu e impugnou o laudo que estava me impugnando. Foi essa minha experiência que eu tive nesse sentido, eu queria compartilhar. Obrigada, Bruna. Muito bom. O Mário tá dizendo que só reforçou mesmo essa questão da nomenclatura. Eu entendi que era isso, né, o que a Andrea falou. Então, gente, os nossos magistrados falam perícia contábil, perícia contábil. Poucos, como a Bruna, né, nos trouxe aí a distinção que a juíza fez e falou: não, é perícia econômico-financeira e é economista que é o laudo da economista que eu vou me valer, inclusive como perita judicial, né? Então, gente, nós temos que lidar. Eu sou sempre nomeada como perita contábil. Eu coloco lá que eu sou economista. Eu nem fico colocando que eu tenho pós em perícia contábil, porque não é isso que me fez economista. É já a carreira que a gente faz, o know-how que a gente vai construindo, né? A pós foi uma experiência ali a mais, né, que foi perícia contábil, mas de qualquer forma, para todos os fins, a gente precisa trabalhar nessa conscientização, né? O nosso núcleo e o nosso conselho, né, tem feito eu lembro que o Machado, ano passado, né, Andréia, um esforço que nos presidia o ano passado, um esforço grande junto com o Godoy, indo no tribunal, e agora a Andréia continua, né, também, você estava junto com ele ano passado na vice-presidência, né, ajudando nisso. Acho Então, que assim, foi no ano anterior, mas enfim, nós, o Godoy, a Gabi, o Cosentino, juntos, o pessoal que uhum, participa lá os isso. peritos que estão no núcleo, no núcleo e no conselho. Sim. Então, os magistrados estão viciados, os novos, mesmo os novos juízes, né? Assim, o pessoal do direito, com raras exceções, né? Porque nós temos o Andrade, fazem assim, não, não quero saber de cálculos, né? Eu tenho uma irmã que é advogada, por que eu fiz direito? Ele, não, deixa as contas para você, né? Então, eles acham que não querem saber de cálculos, então são meio avessos a isso, né? Então, aí vem a perícia contábil, além da briga grande, né? Que houve inicialmente, lá atrás, historicamente, uma reserva de mercado, os contadores não queriam que a gente ocupasse o nosso lugar, né? Isso aí a nossa Vânia Marcon tem experiências assim, lá de muito tempo atrás, mas o mercado está aí, é nosso, né? E nós precisamos nos valer das nossas normas, especialmente com relação à ética, tá? E eu quero, assim, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, que a gente já vai para o encerramento? Por favor, palavra Gostaria, aberta. doutora. Eu gostaria, doutora. Sim, pois não, Fabiano? Com relação à inteligência artificial, tá? Uhum, uhum. Eu uso para corrigir os meus textos, para melhorar a coerência lógica. Isso não tem problema, né? Desde que seja eu que tenha escrito. Perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de abrir a sala para vocês sobre isso, né? O avanço da inteligência artificial. E eu estava dizendo assim que eu estava pensando sobre a perícia e a inteligência artificial, pela questão da especificidade, da demanda de um trabalho pessoal com qualidade mesmo, e muito específico, eu acho que a gente vai manter o nosso mercado, né, de perícia
com pessoalidade, com personalidade, né? Mas eu não vejo qualquer dificuldade com relação aos textos, né? E não consigo de verdade, gente, aplicar ou achar que dá para aplicar assim, nas planilhas de qualquer forma. Eu não percebo isso hoje, tá? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho com muito critério, zelando mesmo pela qualidade. E se a gente se dispôs a fazer planilhas, vamos fazer as planilhas, sim, né? Vai para suportar aquela análise, aquela conclusão do trabalho, vai demandar planilha, faça planilha com qualidade, né? Com as ferramentas de isenção, né? Não venda o seu trabalho, né? Não negocie aquilo que você propôs para fazer com qualidade, tá? Alguém mais Obrigado. gostaria de falar? Aqui está perguntando qual é o caminho necessário através de dicas e experiências para entrar nessa área de perícia. Sim, então lá na nossa consolidação, tem resoluções sobre como que tentam normatizar, regulamentar. Então, sugerem e até mesmo no nosso núcleo, no nosso conselho, o que a gente diz? Quando que uma pessoa, digamos assim, está habilitada? Ah, ela fez a graduação, não teve nenhum contato com a disciplina, tá? Então, ela deve fazer os cursos, né? Então, pelo menos 2 cursos, né, Andréa? Pode até me ajudar, por gentileza. Ali, quais são os critérios até para se inscrever como perito? Eu vou até passar a palavra para a Gabi que ajudou a normatizar e tem decore salteado, acho que são 60 horas, uma coisa Oi. assim. Gabi. São 70 opa, desculpa. É, 60 horas de curso, tem que ter um curso de 60 horas, ou se por acaso já tiver sido nomeado, não sei como, por algum juiz, apresentar no mínimo 2 nomeações e 2 laudos periciais entregues. Tá? Isso E daí é muito raro, não é todo mundo, mas para ter a carteirinha do perito, outra coisa, tem que estar registrado no Conselho de economia, né? Então, mas basicamente é isso. E é imprescindível fazer esse curso de introdução à perícia, porque tem muito detalhe, muitas normas, e se a gente for só, vou fazer perícia, vou me cadastrar no Caju e vou fazer, não vai saber. Tá? Então, não por experiência, mas eu já ajudei alguém que simplesmente resolveu, assistiu a uma palestra que eu, até a André estava junto, demos, e nós dissemos como é que era para fazer e tal, tem que ir lá no Caju se inscrever. Ela foi lá, se inscreveu, foi nomeada, só que daí depois tinha um monte de regras que ela não sabia aplicar e não sabia como fazer, não que eu não tivesse conhecimento até técnico, mas tem outras coisas que precisa. Então, é imprescindível esse curso, tá? Então, seria o eu, curso, basicamente é isso daí que a gente precisa, E tá? a gente sugere também, né, Gabi, que a pessoa comece a trabalhar como assistente técnico, né? Então, vá se Sim, familiarizando com a matéria, né? Com a perícia. isso. E é um Uhum, uhum. caminho, eu digo assim, é um caminho que cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Então, é uma caminhada, é um processo todo, né? Mas É tem verdade. algumas coisas necessárias inicialmente. Eu espero que a gente tenha Thaís. conseguido atender a resposta, né? Eu não sei exatamente quem perguntou. Foi É, o Edwin. aham. Ele é da Unisul, o caminho Isso. necessário através de dicas e experiências para entrar. E Uhum. ela está falando de cursos, e o Corecon Paraná todo ano faz Ah, é. aqui 2 semanas, todo ano a gente 2 oferece. vezes por ano, às vezes, um no primeiro Duas- semestre, outro no segundo semestre desses cursos de Isso, perícia. O Uhum. Corecon faz isso daí. isso. Ok, A ok. Thaisa, né, quer falar? A Thaís Ah, quer sim. falar? Eu achei interessante esse bate-papo porque eu tive uma dificuldade aqui na Bahia. Talvez
com certeza por falta de conhecimento e tudo mais. Eu acho que também do network que é importante. Eu me inscrevi aqui no TJ Bahia, né? Foi em 2022 e fiquei naquela ilusão, né? Que ia ser chamada e tal. Depois perdeu lá e aí eu tive que refazer de novo a inscrição, né? Mas assim, não foi do jeito que eu imaginava ser, tá? Tipo, por exemplo, eu achava que era só me cadastrar e, né? Mais adiante eu seria, quem sabe, chamada, mas eu vi que a relação é muito, vai além de você se cadastrar. Precisa ter, né, contato com o juiz, toda aquela política Uhum. em torno, e aí Isso. depois que eu vi que realmente eu estava muito distante, né? Ter esse Uhum. gap aí foi muito assim. Aí eu, no momento até que eu queria realmente praticar, exercer a profissão, ganhar meu dinheiro e tal. Mas eu tive esse desencanto, mas eu quero aprender como lidar realmente com isso, né? Uhum. Isso é um caminho, é começar, e que bom que você já está estudando muito sobre isso e nos dá esse tempo de ter você aqui com a gente também conversando. Então, se é uma caminhada, aqui no Paraná nós temos um grupo ali de WhatsApp, temos o nosso núcleo, né, bem efetivo. Então, no Brasil todo, nós temos cursos, né? O nosso Paraná que encabeça, né? O Tiago Jazinski vai de norte a sul aí trabalhando com isso também. E sempre ali na página do nosso Corecon, a gente está oferecendo alguns até com proposta híbrida, né? Tem alguma coisa assim. Então, mas é uma caminhada, a gente vai, eu sempre gostei, né, de cálculos toda a vida, desde criança, então, assim, já existe uma predisposição e é uma caminhada desafiante, né, para todos nós. Eu gostaria Deixa eu até, te falar, só para Ana, perder o seu gancho. uhum, Quem tem bastante curso de perícia, principalmente perícia contábil, mas assim, tem bastante curso de perícia, é a Uninter, a Estácio e a PUC. E a PUC Minas, ela abriu ano passado, deve abrir esse ano agora de novo. No final do ano agora provavelmente vai abrir, porque o curso são 18 meses, EAD, em perícia econômico-financeira, entendeu? é A PUC mesmo? Minas. A PUC Minas. Ela abriu, formou, né, a turma, tá? Quer dizer, formou, que eu digo assim, teve a turma, são 18 meses, então deve estar terminando agora esse ano ou o ano que vem. Aí provavelmente já vai ter a segunda turma, entendeu? E é justamente na área de vocês, né? Que é perícia econômico-financeira, não é contábil, entendeu? Isso. Lógico É que eles Ah, veem mesmo? também matérias de perícia contábil, entendeu? Uhum, E a nossa amiga já falou, né, a Gabi, né, que o Corecon já disponibiliza o curso, né? Só que esse é o curso menorzinho, né? E aí uhum, eu não quis interromper na hora, mas o Fabiano falou um negócio que eu queria falar para ele, né? A parte de inteligência artificial, que eu mexo bastante com isso, se você paga aquele US$ 20 por mês, uhum, você uhum. tem um chat GPT, por exemplo, muito diferenciado. É como se o chat GPT de graça fosse uma criança engatinhando, e o chat GPT que você paga US$ 20 por mês, ele fosse um maratonista, entendeu? Um corredor. Só que isso nunca vai sobrepor ao perito, à didática do perito, mas ele te ajuda em alguns pontos. Por exemplo, não só na revisão, tá? Quando você coloca o laudo lá, ele ajuda a revisão. E ele também tem vários modelos, não só de planilha, como também de perícias. Isso é bom e ruim, né? Bom porque às vezes você precisa de um modelo, você vai pegar aquele modelo e depois você vai trabalhar em cima dele com todo o seu know-how, o seu expertise. Só que tem acontecido muito de você pegar vários, sabe? Vários laudos igual. Aí você já olha e fala assim, quer ver? Aí você só dá um Ctrl Chups, Ctrl Cuspe, joga no chat zero lá, chat zero ZPT, tá lá. Você fez isso? Ele, fiz. Aí você fala, ahá, ahá, cobrou e não trabalhou, entendeu? Porque geralmente quem faz isso, as planilhas são muito deficitárias, começa por aí, são planilhas bem ruinzinhas, né? Com fórmula, já tem erros de fórmula, a gente já pegou, erro de fórmula, entendeu? Aquele linguajar que é o do próprio chat mesmo, que você já fica manjado, né? A hora que você pega quatro, cinco perícias que o cara usou o chat para fazer, né? E aí o cara se queima, né? É igual as colegas estavam falando, né? Não, na O verdade, cara não pegou, não consegue fez fazer, bem né? certo uma vez, não fez certo a segunda, provavelmente ele não vai ser chamado a terceira, a não ser que seja desespero de causa, entendeu? Porque quando você chama um perito, você já chama justamente o quê? Pelo expertise que ele tem. Eu preciso de um perito, por exemplo, numa engenharia civil, vou contratar um cara que entenda daquilo, que tenha um bom
currículo, né? Um bom portfólio daquela área de negócios, né? E acontece muito, está acontecendo muito isso de 2 anos para cá, deles estarem usando as inteligências artificiais para fazer 90%, de vez ser o contrário, por exemplo, o inteligência artificial fazer uns 20% e você fazer os 80%, eles fazem o contrário. Eles fazem os 20, que é os 20 é o quê? É trocar os nomes, trocar data, essas coisas aradas. Mas o miolo, o resto, fica tudo igual, entendeu? Então, se queimando. Mas se você quiser uma ajuda, igual eu falei, ajuda, né? Você põe a inteligência artificial para trabalhar para você, para montar todo o esqueleto, para te dar ideias de Como planilha, que auxiliar. eles têm umas planilhas bonitas. Tem um que chama Notebook LM, também é excelente, inteligência artificial. Depois você pode colocar lá no. Ele tem uma parte que é paga, uma parte que é gratuita. O próprio Gemini, né, do Google também é excelente. Mas Notebook LM você vai gostar. Ele é bem técnico, entendeu? Inclusive, para você fazer a apresentação, etc., assim, ele é fantástico. E tem uma parte que é gratuita dele. O lógico que o pago é sempre melhor do que o gratuito, né? O próprio Canvas, por exemplo, a apresentação também te ajuda. Mas assim, parte técnica é mais Notebook LM, o ChatGPT pago e esqueci o nome do outro de psico também é muito bom. Mas assim, é para te ajudar, não para fazer seu trabalho. Porque cada vez Você mais os juízes não tão bobos. Eles pegam aquilo, dá um Ctrl C, e eu brinco, né? Ctrl X, Ctrl Q, você dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, manda para os programas que verifica se foi ou não feito por inteligência artificial. E aí sai o percentual que foi feito. Lógico que toda vez que você pegar um trabalho e jogar nesses sites de verificação de inteligência artificial, sempre vai sair no mínimo uns 20%, porque quando você coloca, por exemplo, quando você destaca uma lei, ele acha que você está fazendo plágio. Entendeu? Mas não é que você está fazendo plágio, é que você destacou uma lei. Você está fazendo plágio o quê? O plágio do CPC, o plágio do Código Civil, depende da polícia que você estiver fazendo, né? Do tributário, né? Código tributário, por aí vai. Mas aí não é plágio, né? Óbvio, né? Você está copiando aquele pedacinho da lei. Não deixa de ser cópia, mas não está enquadrado na lei de direitos autorais, né? LDA, e muito menos na lei assim, no antiplágio, né? É citação, não Esse, é? não, você está citando. Citação não é plágio. Até você tem que fazer deslocado, né? Deslocar 3 centímetros, todas aquelas regras de ABNT que a gente tem que seguir lá, etc. Não vem ao caso, né? Mas isso é importantíssimo, entendeu? É importantíssimo você usar, igual eu falei, você paga para usar, né? US$ 20 por mês, você paga para usar, mas toma cuidado, porque eu já peguei trabalhos que o cara colocou uma citação de ministra do STF. Ah, segunda ministra Carmen Lúcia, blá, 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 blá. Engraçado, essa mineirinha, né? Essa conterrânea lá, não lembro de ela ter falado isso. Aí foi lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Ela nunca tinha falado aquilo. Mas o chat GPT falou que falou, e o cara acreditou e colocou, O entendeu? chat alucina de vez em quando. Inclusive, o chat GPT, se você jogar o processo inteiro, ele nem lê o processo inteiro. Então, nós tivemos, né, dentro dessa linha aí, nós tivemos agora em julho, foi notícia nacional de uma juíza no Rio Grande do Sul que foi sancionada por conta, né? Então, a gente está sabendo que é, a ética, né? O que que a gente se propõe a fazer e fazer valer o nosso trabalho, a nossa, né? A nossa profissão, valorizar a nossa profissão, lembrar que a gente não está lá somente em nosso nome, mas tem uma categoria atrás de nós, né? E, gente, está Exatamente. muito bom conversando com vocês, mas já tem 1 hora e meia de conversa, né? E Helena, eu quero. Sim, pois não, só para André? responder o André Lucas, que ele colocou Ah, ali, desculpa, eu sobre não como vi. participar do grupo do WhatsApp. Aham, Você sabe que me deu branco, André, mas porque eu não vou pedir para você colocar teu contato aqui no chat, ok? Entre em contato com o pessoal do Corecon, ah, no site, eu não sei qual que é o telefone público de cor, Fabi, você saberia colocar ali? Eu Só já para coloco, só um minutinho. coloca ali no chat para gente, por gentileza. Daí você entra em contato e a gente dá o caminho, tá bom? uhum, Ah, o- ok. Você já tem o contato deles. Ok, aham, André. ok, Coloca ali teu interesse e a gente coloca você, tá bom? ok. Desculpa, Helena, que eu queria responder, Imagina, mas eu não super sabia importante. como. Eu não tinha percebido ali a pergunta do Lucas. Obrigada, Andréia. Bom, Nada, gente, então André. eu quero agradecer muito a participação de todos. Eu quero encerrar lembrando do juramento que nós, como economistas, devemos ter prestado, né? Não foi apenas um momento solene e de papagaiar, né?
Eu sei que muitos de nós talvez nem se deu a importância, mas eu estava olhando, né? E olha o que diz o nosso juramento, e está lá no Conselho Federal, né? É o juramento oficial do economista. Diz assim, ó: eu juro fazer da profissão de economista, da minha profissão de economista, um instrumento não de valorização pessoal, mas sim utilizá-lo para a promoção do bem-estar social e econômico do meu povo, da minha nação, cooperar com o desenvolvimento da ciência econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética profissional. Então, eu achei muito legal. Eu falei, nossa, está lá no juramento que a gente, né? No meu juramento estava assim, diante de Deus, eu juro, né? Eu prometo. Eu realmente, é algo muito solene. Então, eu espero, assim, que o nosso encontro tenha contribuído de alguma forma, até para a gente refletir, né? Como pessoa, as nossas relações em geral, mas especialmente como peritos, né, como profissionais da economia, ou quem sejamos ser, né, que estamos nessa caminhada e aprendendo uns com os outros e nos aprimorando, crescendo sim como pessoas, né? Mas como que realmente a gente tem feito, se a ética tem sido algo importante para nós. Até voltando, né, já para finalizar, mas eu lembro que no mês passado a pessoa feriu muitas questões do Código de Processo Civil, inclusive não devolvendo quando a juíza mandava, e a pessoa disse assim: eu não faltei com a ética. Eu falei, meu Deus, né, qual é o conceito de ética, né? Então, por isso eu fiz questão da gente vir desde o conceito ali dos pilares, porque ética não é apenas um nome bonito, ou que eu acho que eu seja, né? Mas realmente, e até eu estava vendo assim que os filósofos pensam, né? A filosofia tenta grandes questões sobre a vida e a ética sobre como viver a vida, né? Então, o meu desejo é cada vez viver um pouquinho melhor também, e a todos vocês, tá bom? Como profissionais, como pessoas. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez, André, ao nosso conselho, que nos abraça e nos fortalece. Legal. Obrigada, Thaisa, né? Da Bahia. Obrigada. Curiosidade, tem alguém mais, além da Thaisa, que é da Bahia? Eu acho que o Mário é de Santa Catarina mesmo, que tem um O SC na Mário e frente. a Bruna, Fora do Paraná, quem que é? Põe no chat ali, se for o caso. Eu sou de Minas, São Paulo e Paraná, então tem 3 estados. Tem Mas já multi, morei em muitos lugares do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, fiquei um tempão lá em Salvador, que eu tinha um projeto em Camaçari, por aí vai, mas hoje né? você mora aí, aqui no Paraná, Londrina. É, eu sempre tive Londrina. minha casa em Londrina, mas já fiquei no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina, Legal. principalmente naquela região ali de Joinville, de Jaraguá, Blumenau, entendeu? Os Olha, Caçador, Amanda, que bacana. um monte de lugar. Rio Macaé, Grande Rio de do Sul Janeiro. mesmo. Que Macaé também eu dei maravilha. consultoria para Petrobras lá, gostei de Macaé. É. Mais alguém é de fora do Paraná? O Mário é Santa Catarina mesmo, certo? Deixa eu ver se o Mário fala. Ô, deixa eu te falar uma coisa, Ana. Você me falou o negócio de ética. Eu queria só falar uma frase que eu achei que cabia. Ainda não quis interromper, desculpa. Eu vi uma frase uma vez com a ex-sogra minha, que lá de Minas, principalmente, que ela falava assim, ó: a sabedoria está no equilíbrio. E aí eu fiquei Uhum. pensando, você falou uma hora que eu peguei e lembrei da frase certinha: a sabedoria está no equilíbrio. Entendeu? Quando estavam falando de usar o contador para utilizar em algumas coisas, tal, tal. Aí você vai até onde você vai. Bom, ali não dá certo, eu vou precisar de uma ajuda. Equilibradamente, você pondera a ajuda na sua perícia. Isso aí. Muito bem. E obrigado, tá? Foi fantástico. Obrigado a todos aí pelo conhecimento. Obrigada, Obrigada. Eliana. Obrigada, Gabi, a participação. Obrigada a todos, gente. Para mim foi muito bom estar com vocês, né? Espero que realmente tenha de alguma forma contribuído, né? E para aprimorar com conhecimento, com trocas, né? Andréia, quer finalizar para nós, como nossa presidente aí do núcleo? Fique à vontade. Eu acho que já está mais do que finalizado. A gente agradece principalmente a você pelo teu tempo, a disponibilização, o estudo para apresentar esses pontos super importantes. Obrigada, Fabi, por estar com a gente aqui. A Fabi é a nossa, é, ai, fugiu, Doutora, de assistente jurídica, não, essa.
Olha só, eu tô bem, né? Eu acho que é cansaço, né? De final do dia, assim, a gente fica Assessora de assim, bom. imprensa. Assessora de imprensa, obrigada, Gabi, não sai. Tem coisas básicas que às vezes parece que dá um embotamento. Mas é isso, a Gabi, a Gabi, a Fabi é minha vizinha, inclusive, aqui. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo e todo mundo que participou. Tá bom? E bom descanso a Desejamos todos e até a Obrigado. Boa próxima, noite. né? Até o Boa próximo noite, evento. até a Boa noite, próxima. gente. Fica com Deus. Boa Tchau, noite. gente. boa Tchau. Obrigado. noite. Boa noite.